Boa noite. É uma alegria poder retomar as missas com algumas orientações que vocês já fizeram: higienização das mãos, distanciamento entre as pessoas. Então, para a missa, a procissão das ofertas, não precisa ninguém vir à frente. Membros da liturgia passarão fazendo a coleta. Da mesma forma, a comunhão, ninguém precisa vir até a frente. Quem desejar receber a comunhão, permanece em pé. A equipe da liturgia passará antes higienizando as mãos e depois os ministros irão distribuir a comunhão nos bancos. A comunhão na mão, por gentileza. Por que a igreja coloca a comunhão na mão? O perigo da comunhão na boca é tocar com o dedo nos lábios, aí vem a saliva. Então, com isso, eu posso transmitir o vírus para outra pessoa. Por isso, é comunhão nas mãos, né? Assim evita fazer a transmissão. Então, colocando em prática essas medidas, com certeza, nós vamos continuar as nossas celebrações. Abrimos as celebrações porque Guaçuí, diante da pandemia, está no risco baixo. Se entrar para o risco moderado, nós não podemos celebrar, como não podem algumas cidades do Espírito Santo. O risco baixo é permitido celebrar, colocando em prática estas orientações. Se caso entre no risco moderado, nós não temos autorização para celebrar. Então é rezar, pedir a Deus o fim desta pandemia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Intenções da Santa Missa. Pelo descanso eterno de Geralda Pimentel Camuzzi, Beatriz Gomes de Oliveira, todos os falecidos das famílias Camuzzi e Paraíso, 4 meses de falecimento, Celso Ferreira Vargas, pelo sufrágio de todas as almas do purgatório. Em ação de graças, pelos 80 anos de Romilda Alves de Gouveia Moreira, pelo nascimento de Isabela Citelli Aguiar, pelo aniversário de 15 anos de Maria Clara Muruci Brum, Darcy Aguiar, Jean Fitarone, Daniela Pereira, Maria Elisa Boechat, Betina Rossi, Lavínia Bise, Maria Estelita de Paula Lima, Maria José Bernardes. Irmãos e irmãs, somos a família de Deus, reunida em nome de Jesus, na força do Espírito Santo. Neste domingo, receberemos a promessa do Senhor
de nos enviar o Santo Espírito, que abre os olhos da fé e alarga nossos corações para que o amor de Deus possa se expandir no mundo. Que por essa Eucaristia sejamos santificados pela manifestação do Senhor, para acolhermos o dom do Espírito por ele prometido. Missa presidida pelo Padre Renato. Iniciemos a Santa Missa cantando. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Profetas te ouviram e seguiram tua voz, andaram mundo afora e pregaram sem temor. Seus passos tu firmaste, sustentando seu vigor. Profeta, tu me chamas e Senhor, aqui estou. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo para celebrar os santos mistérios da fé, neste tempo pascal que a liturgia nos convida a abrir o nosso coração para acolher o Espírito Santo, o Paráclito, que será o nosso defensor, o intercessor, para que a Igreja cumpra o seu papel aqui na terra. A Igreja, morada de Deus, templo do Espírito Santo. No início desta celebração eucarística, reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Pelos pecados, erros passados, por divisões na tua igreja, ó Jesus. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Quem não te aceita, te rejeita, pode não crer por ver cristãos que vivem mal. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Hoje, se a vida é tão ferida, deve-se a culpa à indiferença dos cristãos. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, o Rei dos céus,
tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós, só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém, na glória de Deus Pai. Amém, na glória de Deus Pai. Amém, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, dai-nos celebrar com fervor estes dias de júbilo, em honra do Cristo ressuscitado, para que nossa vida corresponda sempre aos mistérios que recordamos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia. E todos, unânimes, o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria, para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhes as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus como são grandes vossas obras. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Toda a terra vos adora
Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. Aclamai o Senhor, Deus da terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. O mar ele mudou em terra firme e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor. Ele domina para sempre com poder. Aclamai ao Senhor, Deus da terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Todos vós que a Deus temeis, de escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. Não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim seu amor. Aclamai ao Senhor, Deus da terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Aclamai o Senhor, Deus da terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-la pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. Pois será melhor sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Com efeito, também Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a Ele nós viremos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo o evangelista João.
Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra do Santo Evangelho por os nossos pecados. Amém. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro defensor. Meus queridos irmãos, amadas irmãs, você que nos acompanha através dos meios de comunicação, a liturgia de hoje, sobretudo o Evangelho, está na cena da última ceia de Jesus Cristo. E nesta última ceia, Ele deixa-nos um testamento para os discípulos naquela época e para cada um de nós, hoje que somos a Igreja, templo de Deus, morada do Espírito Santo, que nos ensina, portanto, a liturgia de hoje. Jesus Cristo anuncia o retorno para a casa do Pai, o sofrimento na cruz, a paixão, a morte, a ressurreição e a vinda deste Paráclito, a vinda do defensor. Jesus garante aos seus discípulos que não os deixará órfãos. Ele vai para o Pai, mas continuará presente e acompanhará a caminhada dos seus discípulos. É preciso, no entanto, que os discípulos de Jesus Cristo, também hoje, nós, continuem a seguir Jesus e manifestar a sua adesão a Ele, amá-lo. Ele nos ensina o mandamento do amor. Mas o que é o mandamento do amor? Não é simplesmente um mandamento para se cumprir externamente, mas um compromisso com Ele que os discípulos assumem para continuar agora o tempo da igreja. Já estamos chegando ao fim do tempo pascal. Próximo domingo, a ascensão do Senhor, ou seja, o retorno de Jesus para a casa do Pai, e o domingo seguinte, o domingo de Pentecostes. Então, com a vinda do Espírito Santo, deixa de ser a missão de Jesus Cristo para ser agora a missão da igreja. Então, é o início da igreja, a vinda do Espírito Santo sobre os seus discípulos. Então, receber o Espírito Santo de Deus é colocar em prática os seus ensinamentos. Este Paráclito que Jesus anuncia é um termo jurídico que significa defensor daquele que é acusado. Ele tem um duplo sentido. O Espírito Santo, o Paráclito, defensor, este Espírito de verdade que o Evangelho nos ensina, ele conservará a memória da pessoa e dos ensinamentos de Jesus, ajudando os discípulos a interpretar esses ensinamentos à luz dos novos desafios. Vamos trazer para o nosso tempo. Estamos vivendo um grande desafio hoje em dia, o mundo inteiro, com a pandemia do coronavírus. Com certeza vai passar, mas após o fim desta pandemia, nós precisamos
analisar esses fatos à luz da nossa fé. E não podemos continuar sendo as mesmas pessoas após o fim dessa pandemia. Algo precisa mudar em nossa vida. O nosso comportamento precisa ser mudado, reconhecendo, portanto, que a nossa vida é conduzida por Deus. Nós não somos autossuficientes, é Deus que conduz a história, é Deus que conduz a nossa vida. Então o discípulo, ele precisa interpretar os desafios dos tempos à luz do Espírito Santo. Nós, às vezes, no linguajar popular, vou confiar em Deus, o Espírito Santo vai me ajudar. Você está fazendo o seu papel? Só confiar no Espírito Santo, nada vai acontecer na sua vida, na igreja, na minha. É preciso confiar, ter essa certeza que o Espírito de Deus é este defensor, é este Espírito de verdade, mas eu preciso atuar no mundo segundo os ensinamentos de Jesus Cristo. Como entender? É a cura daquele cego, que Jesus faz a lama, passa no olho do cego e pede para lavar na piscina. Então Deus faz esses milagres. Nós precisamos fazer a nossa parte. Se o cego não fosse lavar na piscina, ele não seria curado. Portanto, não podemos simplesmente depositar a nossa confiança em Deus, no Espírito Santo, e vou fazer nada. É preciso interpretar os ensinamentos de Jesus Cristo, na certeza que o Espírito Santo é este grande defensor, esse Espírito Santo que nos dá força para continuar a nossa missão, anunciando o Evangelho, mesmo diante dos desafios. O Espírito Santo tem um outro sentido: dará segurança aos discípulos, guiará, defendê-los quando eles tiverem de enfrentar a oposição e a hostilidade deste mundo. Então esta é a certeza do Espírito Santo. Ele nos dará força, irá nos defender diante da hostilidade do mundo. Jesus promete que o Paráclito reafirma que não deixará órfão. O órfão aparece muito na Bíblia, no Antigo Testamento. E qual o sentido do ser órfão? É o protótipo do desvalido, aquela pessoa desamparada, que está totalmente à mercê dos poderosos e que é a vítima de todas as injustiças. Então Jesus é claro, os seus discípulos não vão ficar indefesos, pois ele vai estar ao lado deles. É verdade que Jesus vai deixar o mundo, vai para o Pai. O mundo deixará de vê-lo, mas, meus queridos irmãos, não estará fisicamente no nosso meio. O mundo deixará de vê-lo, pois ele não estará mais fisicamente. No entanto, os discípulos poderão vê-lo, contemplá-lo. Eles continuarão em comunhão de vida com Jesus e receberão o Espírito que lhe transmitirá a vida em Jesus Cristo ressuscitado. Nós estamos aqui. Ninguém teve oportunidade de conhecer Jesus fisicamente, mas nós conhecemos Jesus Cristo através da nossa fé. Nós sabemos que Ele está no nosso meio. Em toda a missa nós repetimos: o Senhor esteja convosco. Como o Senhor está no nosso meio? Alguém está enxergando? Está enxergando Jesus aqui? Não, mas Ele está no nosso meio através da ação do Espírito Santo. Ele está no nosso meio quando nós colocamos em prática os seus mandamentos. Ele está em nosso meio quando nós damos de comer e de beber ao irmão necessitado. Ele está no nosso meio quando nós temos a consciência que somos discípulos e precisamos ser obedientes ao Pai. Ele está no nosso meio quando nós reconhecemos a igreja como é templo do Espírito Santo, é morada de Deus, e praticamos o que Jesus nos ensinou através do Evangelho, em plena comunhão com o Santo Padre, o Papa, que é sucessor dos apóstolos. Jesus está no nosso meio quando nós fazemos o bem a alguém. Jesus está no nosso meio quando nós praticamos fielmente os seus ensinamentos. Jesus está no nosso meio
quando nós reconhecemos na Eucaristia: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, essa certeza que Jesus está no nosso meio, que foi transmitida aos discípulos, e os discípulos transmitiram para as gerações e chegou até nós mediante a nossa fé. Jesus está no nosso meio mediante a nossa fé, na certeza que Ele existe. É Ele que guia a nossa história. Celebrar, portanto, a Eucaristia hoje é preparar o nosso coração para a vinda do Espírito Santo, a exemplo da primeira comunidade cristã, a primeira igreja, a igreja dos 12 discípulos. E eles saíram para evangelizar, para anunciar o Evangelho, a primeira leitura que nós acabamos de ouvir. E agora nós vivemos este tempo da igreja de Jesus Cristo, começada pelos apóstolos. Não é mais Jesus Cristo que tem que anunciar o Evangelho. Agora somos nós que anunciamos o Evangelho, na certeza que o Espírito de Deus recorda os ensinamentos de Jesus. Esse Espírito de verdade, ele nos dá força, ele nos defende diante da hostilidade do mundo. Então deixa de ser o tempo de Jesus Cristo para ser o tempo dos apóstolos, o tempo da igreja. É este tempo que nós estamos vivendo. E como que passou a ação do Espírito Santo de Jesus para os apóstolos e dos apóstolos que chegou até cada um de nós? Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nos mostra que Pedro e João impuseram-lhe as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo se dá mediante a imposição das mãos. Este gesto, desde a primeira comunidade cristã, o impor as mãos, que é realizado até hoje na ordenação dos padres. Os padres ordenados impõem as mãos sobre o ordenante. No diácono, o bispo impõe as mãos, ou seja, é a transmissão do Espírito Santo. Vamos usar este termo, não é tão teológico, mas simplesmente é você depositar, recebe este Espírito de verdade, recebe este defensor para você evangelizar, não para guardar para si, mas para você evangelizar, sair em missão. Da mesma forma, os bispos sucessores dos apóstolos, tem um bispo ordenante que faz a unção com o óleo do crisma, e os demais bispos impõem as mãos. Então é passando de geração em geração, os sucessores dos apóstolos, é o tempo da igreja. Então esse gesto de impor as mãos desde os apóstolos e chega até cada um de nós. Também para os leigos, ao receber o sacramento da crisma, há essa imposição das mãos, ou seja, recebe o Espírito Santo, o dom de Deus. Então, vivendo este tempo de ser igreja, onde mora a casa de Deus, o templo do Espírito Santo, nós precisamos ter esta certeza que Deus acompanha a nossa vida, acompanha a nossa história. E diante da hostilidade do mundo, como deve ser o nosso comportamento? Ensina-nos a segunda leitura: quando fordes desfamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam, e vosso bom procedimento em Cristo. Então, o nosso proceder diante daquele que nos tecem calúnias, ofensas, qual é a nossa reação? Fazer a mesma forma que de Jesus Cristo, ficar em silêncio, rezar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos desejam mal, rezar por essas pessoas. Não deseja o mal para elas, não deseja vingança. Rezem por essa pessoa, peça que o Espírito Santo toque no coração dessas pessoas más. Então esta é a certeza dos filhos e filhas de Deus, hein? Estamos sendo caluniados, injustiçados por alguém. Reze por essa pessoa. Essa pessoa precisa de conversão, é um infeliz, precisa conhecer quem é Jesus Cristo. Então isso quer colocar em prática o mandamento do amor que Jesus nos ensina no Evangelho de hoje. Por quê? O nosso comportamento deve ser semelhante ao de Jesus Cristo. Ele não desejou o mal para aqueles que o condenaram. Simplesmente, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Foi a ação de Jesus Cristo.
também deve ser a nossa ação. Porém, o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, aquele que recebeu o seu Espírito Santo de verdade, o Paráclito, o defensor, no seu batismo, na crisma, aquele que sabe que Jesus está no nosso meio, se faz presente na Eucaristia, ele precisa caminhar em plena comunhão com Deus, em plena comunhão com a igreja, e não dividir a igreja. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu não gosto desse padre, eu não gosto desse papa, eu não gosto desse bispo. Isso é romper a comunhão com Deus, é você deixar de ser cristão, é você deixar de estar comprometido com a causa do reino. Nós precisamos gostar daquilo que Deus nos ensinou. É nessa certeza que precisamos trazer sempre na nossa vida, a caminhar em comunhão. O verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, ele caminha em plena comunhão com Deus, com a igreja, com os ensinamentos do magistério. O verdadeiro cristão católico é aquele que defende a sua igreja, é aquele que mostra a sua fé através de atos e palavras, defendendo a sua igreja como morada de Deus, templo do Espírito Santo. Essa certeza que nós precisamos trazer em nossa vida. Se aproxima, portanto, a vinda deste Pentecostes. Vamos pedir ao Senhor a graça da cura desta pandemia, que esse Espírito de verdade prometido por Jesus Cristo possa renovar a face da terra, possa chegar ao fim desta pandemia e, ao mesmo tempo, que nós possamos fazer uma análise. O que eu preciso mudar na minha vida? O que o mundo precisa mudar para que reconheça de fato que é Deus que conduz a nossa história? Então, é perceber, à luz do Espírito Santo, os sinais do tempo. Buscar sempre esta comunhão com Deus e com os irmãos. Falando um pouco de comunhão, por que há divisão na igreja? Coisas simples, criadas pelo ser humano. Por que há separação da igreja católica do Ocidente da igreja ortodoxa? Uma coisa tão simples. Para nós cristãos, agora vamos fazer catequese. Você também em casa, será que sabe? Para nós cristãos, de onde procede o Espírito Santo? E agora? Catequese. Para nós cristãos, católicos, também os evangélicos do Ocidente, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Para os ortodoxos, o Espírito Santo procede do Pai pelo Filho. É o que separou a igreja, a questão do filioque, um termo em grego, a filiação de Jesus Cristo. Então, para nós, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, para eles, do Pai pelo Filho. Uma palavra tão simples que não houve uma tradição, não houve uma tradução para o latim, e com isso rompeu a igreja nos séculos passados. Ou seja, coisa da cabeça do ser humano. É o ser humano que divide a igreja de Jesus Cristo. Então, somos cristãos, vamos buscar sempre esta comunhão com Deus e com os irmãos. Graças a Deus, com João Paulo II, Bento XVI, agora Francisco. Então, essa comunhão está começando a voltar, o diálogo. Então, isso é fundamental. É isso que a igreja deve fazer aqui no mundo. Esse é o papel da igreja. Buscar a comunhão, romper essas barreiras criadas pelo ser humano e não criada por Jesus Cristo. Então, uma coisa simples da mente do ser humano, de alguns séculos atrás, que dividiu a igreja. E se nós não tomarmos cuidados, vamos continuar dividindo cada vez mais a igreja de Jesus Cristo. Então, receber este Espírito Santo, este defensor, este Paráclito, é você assumir o compromisso. Eu estou em comunhão com Jesus Cristo, Ele me conhece, automaticamente eu estou em comunhão com Deus, Deus me conhece. Concede-nos, Senhor, a graça da ação do Espírito Santo em nossa vida, em todas as famílias, sobretudo você que se encontra em isolamento social, impossibilitado de estar aqui na igreja celebrando a Eucaristia, mas tenha certeza, o Padre está rezando por vocês, das suas casas, a igreja doméstica, reze também por nós.
para que possamos continuar a nossa missão, anunciando o Evangelho a todas as criaturas, com palavras e exemplos. Seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, nesta alegria pascal, invoquemos a Deus com mais fervor, para que, tendo atendido às preces e súplicas do seu amado Filho, considere também nossas humildes orações. Após cada prece, rezemos: enviai-nos vosso Espírito, ó Senhor. Enviai-nos vosso Espírito, ó Senhor. Ó Senhor, Senhor, vós nos enviais o vosso Espírito para que permaneçamos sempre convosco. Conduze vossa Igreja, que deseja seguir o que o vosso Santo Espírito nos indica, nós vos pedimos. Enviai-nos vosso Espírito, ó Senhor. Senhor, vosso Filho nos convidou a amá-lo, guardando seus mandamentos. Conservai-nos sempre unidos ao mandamento do amor, que ele nos deixou como primeiro e fundamental mandamento. Nós vos pedimos. Enviai-nos vosso Espírito, ó Senhor. Senhor, com vosso Espírito seremos sempre mais fortes nas tribulações. Concedei-nos que neste tempo de provação da doença, estarmos prontos para proclamar sempre as razões de nossa fé. Nós vos pedimos. Enviai-nos vosso Espírito, ó Senhor. Senhor, vossa palavra nos disse: será melhor sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Concedei-nos perseverar no amor quando atacados, injuriados e não compreendidos. Nós vos pedimos. Enviai-nos vosso Espírito, ó Senhor. Senhor, vossos apóstolos impunham as mãos, concedendo o Espírito Santo aos fiéis. Concedei a todos os batizados a graça de viver na luz do vosso Espírito, nós vos pedimos. Enviai-nos vosso Espírito, ó Senhor. Oração do dizimista. Pai Santo, contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado, que se entregou por nós na cruz, e tocado pelo amor que o Espírito Santo derrama em nós, manifesto com esta contribuição minha pertença à Igreja, solidário com sua missão e com os mais necessitados. De todo o coração, ó Pai, contribuo com o que posso. Recebei, ó Senhor. Amém. Deus, Pai de misericórdia, acolhei os pedidos desta comunidade cristã por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Os grãos que formam espiga se unem para serem pão. Os homens que são igreja se unem pela oblação. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida
Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. Grão caído na terra, só vive se vai morrer. É dando que se recebe, morrendo se vai viver. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. O vinho e o pão ofertamos, são nossas respostas de amor. Pedimos humildemente, recebe, aceita, Senhor. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Subam até vós, ó Deus, as nossas preces, com estas oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa bondade, correspondamos cada vez melhor aos sacramentos do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao O alto. nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a
Se me amardes, guardareis meus mandamentos, diz o Senhor. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro que permaneça convosco para sempre. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Cantar a beleza da vida, presente no amor sem igual. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem livrar-nos do mal. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo o seu povo a caminho. Falar do teu Filho às nações, vivendo como ele viveu. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem cuidar do que é teu. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo o seu povo a caminho. Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem conosco ficar. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo seu povo a caminho. Erguer os que estão humilhados, doar-se aos pequenos e aos pobres. Missão do teu povo escolhido, Senhor, nossas forças redobre. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo seu povo a caminho. Buscar a verdade, a justiça, nas trevas brilhar como a luz. Missão do teu povo escolhido, Senhor, nossos passos conduz. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo o seu povo a caminho. E a força do Espírito Santo, unindo o seu povo a caminho. Deus eterno e todo-poderoso, que pela ressurreição de Cristo nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundi em nossos corações a força desse alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Tem avisos? Tem avisos? Na próxima terça-feira, dia 19, quinta-feira, dia 21,
teremos missa às 7 horas da manhã. Então você que está em casa e não está dentro do grupo de risco, terça e quinta-feira, missa às 7 horas da manhã. E aqueles e aquelas que já participaram deste domingo da Santa Missa, então é a consciência de cada um, ou seja, não participar das missas de terça e quinta, para que outras pessoas possam participar. Então, pelo decreto do município, que é a orientação, né, da Organização Mundial da Saúde do Estado, nós podemos funcionar com 30% da capacidade da igreja. Isso porque nós estamos no risco baixo. Se aumentar os casos em Guaçuí, passarmos para o risco moderado, nós não podemos mais celebrar. Então, essa é a orientação. Ou, se algum dos fiéis descumprirem as orientações do uso de máscara, o controle de fluxo, evitando aglomeração, higienização das mãos, né? A existência da comunhão na boca, aí infelizmente nós vamos ter que suspender a Eucaristia, que descumprir o decreto pode acarretar na suspensão do alvará, ou seja, a igreja não pode exercer a sua atividade. Então não depende do padre, depende aí de cada um de nós, né? Todos nós, padres e fiéis, para que nós possamos continuar nossas celebrações. Então, no próximo domingo, vamos já deixar pré-agendado a missa às 7, às 9h16 e à noite, talvez, celebração, que é a missa na comunidade Nossa Senhora Auxiliadora, padroeira, será a missa online. Então, isso vai depender o quê? Dos casos durante esta semana. Permanecendo em risco baixo, vamos ter a missa. Se passar para o risco moderado, infelizmente, nós não podemos celebrar a Eucaristia. Isso. E durante a semana, a hora do Ângelo, na rádio 90.5, aí nós vamos estar passando as orientações. É bom falar hora do Ângelo. Não tem muita gente antiga na igreja hoje, mas alguns sabem. No período da Páscoa, não se reza a hora do Ângelo. Vocês já perceberam isso? Se reza a Regina Coeli, ou seja, a Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia. Então está relacionada à dimensão do anúncio e ressurreição de Jesus Cristo. Isso aí não é recente não, tá? Isso aí é coisa lá da Idade Média, começou a oração da Regina Coeli no lugar do Ângelus durante esse tempo da Páscoa. Terminou a Páscoa com Pentecoste, retorna a hora do Ângelo, né? A oração do Ângelo todos nós conhecemos. No período pascal, vocês podem até acompanhar pela TV, é o Papa rezando, reza-se o Regina Coeli. Isso daí é coisa bem antiga da igreja. Então vamos pedir a bênção de Deus, agradecer ao Senhor por este dia, ao celebrarmos a Eucaristia. Então, estamos aí há mais de 2 meses praticamente, né? Então, que o Senhor possa nos conceder essa graça e continuarmos firmes na nossa fé, no anúncio do reino de Deus, rezando pelo fim desta pandemia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Na alegria do Cristo ressuscitado, luz do mundo, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa noite e uma excelente semana a todos. Essa que
ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando os caminhos aos filhos seus. Minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito